este momento tão especial de estudo da palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Texto bíblico, Hebreus 12, 14 e 15. Eu farei o seguinte, nós vamos pegar esse texto como base para trabalhar o tema e no momento oportuno nós estaremos expondo aqui os versículos 14 a 17, mas hoje vamos usar só como base para o nosso tema a respeito dos meios da santificação. Vamos ler juntos? Leamos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos edifique. Eu quero introduzir hoje com um breve texto de Stuart Olyott. Eu gosto muito, se você quiser depois pode olhar lá no YouTube as pregações desse homem, muito bíblica, muito importante. E ele fala sobre esse texto, ele diz o seguinte: na vida existem pensamentos, motivações, atitudes, hábitos, prioridades, amores, ódios, confiança, opiniões e muitas outras coisas que entristecem o Senhor. O progresso em santidade não é opcional, mas uma necessidade absoluta, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Sem ela ninguém verá o Senhor. E como nós estamos trabalhando a questão da santificação, e hoje faremos um estudo não com muita duração, porque nós temos que continuar trabalhando, mas para que você tenha, a partir deste estudo, os meios que você vai valorizar mais para a sua santificação. E nós vimos na lição passada que o primeiro meio de santificação seria a palavra de Deus, a palavra como um meio de santificação. Bom, se você observar, nós até citamos João 17, que é uma palavra de Jesus na oração, dirigindo-se ao Pai. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas não só ele disse isso, mas a Bíblia está repleta de afirmações referentes à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como o principal meio da nossa santificação. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os versículos 22 e 23, se você abrir aí, você pode ler comigo. 1 de Pedro 1, 22 e 23, nós lemos: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha a beleza. Gente, eu tenho crido a cada dia com mais intensidade e tenho esperado com mais convicção de que o Senhor nos dará um momento muito especial na história, através da sua palavra nesta igreja. Nós não teremos locais vazios aqui, nem nas quartas, nem nas sextas, nem no domingo de manhã, nem no domingo à noite, nada mais do que o próprio Deus como motivação. E por que eu creio? Porque essa palavra, como nós vamos ver logo em seguida, também ela é viva, mas aqui ele está dizendo justamente isto: a purificação da alma através da obediência à verdade. A verdade aqui é a palavra de Deus. Lembra que Jesus disse: santifica-os, na verdade a tua palavra é a verdade. E depois ele vai falar aqui: fomos regenerados de semente incorruptível, mediante a
palavra de Deus. Então ela é um principal, é nela que Deus agora fundamenta ou enquadra ou esclarece todas as demais coisas. Nada, nenhuma experiência, nada neste mundo, nada, por mais angelical que possa ser, por mais espetacular que possa ser, estará contra ou acima das Escrituras Sagradas. Esta é a palavra, e é nela que nós vamos sendo santificados, à medida que vamos estudando esta palavra. Olha só o que Paulo diz a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3, é um texto muito conhecido, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Leiam, por gentileza, em voz audível. O primeiro destaque é que toda a Escritura é inspirada por Deus. Qual a diferença entre inspiração e iluminação? O que é uma inspiração? Na linguagem do nosso português, você foi inspirado por alguém. Na verdade, a palavra inspiração é algo em que Deus coloca diretamente na pessoa. Se você algum dia orar e crer, Deus inspira o pregador, significa que você não pode contestar nada que ele fale, porque será a palavra de Deus. É diferente de eu estar expondo a palavra de Deus com possíveis falhas de interpretação. Mas se Deus fala diretamente, é a visão da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Quando o padre escreve as bulas ex cátedra, sentado na sua cadeira papal, é Deus falando direto. É por isso que ele tem autoridade para parar com alguns, isso não é mais pecado, isso agora passa a ser pecado. Então ele coloca a sua bula sentado na sua cadeira papal e ele fala como direto de Deus. É por isso que ele tem a autoridade na Igreja Católica de governar tudo em nome de Deus, sem poder ser questionado. A inspiração é quando Deus está falando direto. Agora, a iluminação é quando Deus inspirou as Escrituras Sagradas, e eu vou estudar as Escrituras Sagradas, então eu peço iluminação, para que o Senhor abra os olhos do meu coração, para que eu possa entender o que realmente foi escrito, por que foi escrito, quando foi escrito, e aí então vem as aplicações, mas para entender a essência do texto é necessário que haja a iluminação. A inspiração é aquilo que é a palavra de Deus, e aí não pode ser questionada. E esta escritura de Gênesis e Apocalipse, ela tem algumas exigências para entender que ela, e só ela, é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela tem que ter primeiro essa visão. Foram mais de 40 autores, por mais de 1.500 anos, em locais diferentes, em formações culturais diferentes, em habilidades diferentes, e escrevem dentro de uma unidade. Não há nas Escrituras Sagradas nenhuma controvérsia. Não há nada que desabone o outro, embora num período de 1.500 anos, com 40 autores diferentes. E outra coisa, o que mostra que ela é a palavra de Deus? É que quanto mais o tempo passa, mais ela vai sendo cumprida. E ela é a autoridade máxima, porque a ciência não consegue destroná-la. Porque os ideais científicos,
eles esbarram em barreiras muito mais difíceis de serem ultrapassadas do que a própria fé nas Escrituras. Aqui para nós, até que agora já está bem fora de uso, mas a teoria do Big Bang tem que ter muito mais fé para acreditar nela do que acreditar na criação. Tem que ser muito mais crente para crer no Big Bang do que para crer na Bíblia Sagrada. E a Bíblia vai se cumprindo cada dia mais, toda a Escritura. E ela veio com um objetivo. Qual é o primeiro objetivo? É ensinar, repreender, corrigir, educar. Qual a finalidade disso? Tornar-nos mais aperfeiçoados. Este é o princípio das Escrituras Sagradas. Lamento muito quando a gente começa a ver as experiências da gente não com as Escrituras Sagradas, mas com louvores. Significa que eu leio pouco a Bíblia e ouço muita música. Nada contra se ouvir muita música, mas que a sua experiência seja fundamentada com textos bíblicos, nas Escrituras Sagradas, porque ela é a palavra de Deus. Então ela é ela é o principal meio. É a partir dela que surgem os outros dois que nós falamos, que são os sacramentos e a providência. Tudo disso vem na palavra, está fundamentado, todas elas estão fundamentadas na palavra de Deus. Outro texto maravilhoso, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu quero convidá-lo a ler, por gentileza. Quem encontrar aí pode ler bem alto para nós. Gente, eu amo esses dois versículos. E eu creio firmemente nisso. A palavra de Deus é viva, não apenas viva, ela é eficaz. Mas pensa na questão palavra viva. O que isso significa? Primeiro, que ela não é morta. Ok. Quando você fala a palavra de Deus é viva? Oi? Atual. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Hebraico é uma língua morta. Mas o idioma é morto, mas a palavra é viva, porque ela não precisa ser reinterpretada como alguns estão defendendo. Ela não precisa ser adequada a alguma cultura. O tempo vai passando e ela continua a mesma palavra. Ela é viva, e ela é viva porque eu estou aqui falando sobre um versículo bíblico e o Espírito Santo pega princípios deste versículo, aplica-se à minha necessidade e ao mesmo tempo aplica outra parte do mesmo versículo à necessidade do outro. E ele vai nos corrigindo e nos fazendo lembrar muitas vezes da nossa sujeira. Essa semana eu tive uma consulta de manhã em Vitória. E quando eu estou andando sozinho no carro, eu costumo andar falando, orando com o Senhor, ao Senhor. E eu fui falando com o Senhor, como meu coração está sujo, ele precisa ser limpo, eu preciso ser diferente, eu preciso ser mudado e tal. E fiz a consulta, quando estava voltando, saindo ali da beira-mar, atravessando para pegar a Jerônimo Monteiro ali. Quando eu vou na minha faixa aqui, uma mulher vem de cá, naquela faixa de cá, e simplesmente entra na minha frente, vai para entrar na minha frente, para não bater, claro, não briguei, aí dei aquela buzinadinha para ela ver, ela voltou assim, aí eu fiz com a mão para ela assim, tipo assim,
Está me vendo aqui não? Eu vi literalmente o Espírito Santo falando isso para mim assim: você não acabou de orar para mim agora não? Você não acabou de orar agora e agora está fazendo justamente o que você veio falando. Eu fiz só com uma mão, ele fez com as duas para mim. Mas como a palavra de Deus ela é tão especial, porque você se lembra de que você tem a presença de Deus na sua vida constante. Então, ela é viva e ela é eficaz. O que significa que ela é viva e ela é eficaz? Vão respondendo aí enquanto tomo minha água. Oi? Suficiente. Mas o que significa isso agora? Ela cumpre o propósito, ok. Quando você fala que ela é eficaz, suficiente e cumpre o propósito, o que isso significa? Completa. Verdadeira. Ela resolve o problema. O que mais? Tem uma lição nova. O que eu estou dizendo quando eu estou afirmando assim? Eu creio que a palavra de Deus é eficaz. Não tem mais nada. A sua experiência é sua experiência, mas ela não tem o poder da palavra. Se eu gostei ou não gostei, problema meu. A palavra falou, e a palavra ela é eficaz, ela é suficiente, ela é capaz. Eu não preciso de mais alguma coisa. Eu não preciso de que Deus me fale através de sonho. Eu não preciso que Deus me fale através, embora Ele possa até instruir em momentos específicos, não com normalidade, mas Ele pode até fazer. Mas a palavra da Bíblia Sagrada, e não é um livro místico, para que eu possa abrir e colocar o dedo. Eu amo a caixinha de promessa, mas eu odeio a ideia de alguém fazer uma com repreensões. A coisa mais deliciosa, eu vou tirar aqui, promessa para mim. Vou tirar outro, promessa para mim. Então escreve os versículos e tira lá, qualquer um. Quando sair uma repreensão, aí você acata. Mas perceberam bem? A palavra de Gênesis a Apocalipse, ela é viva e ela é suficiente. Lutero disse que se as pessoas provassem para ele, através da Escritura, que ele estava errado, porque a mente dele estava cativa à palavra de Deus. Ela penetra, ela revela. Gente, como é vergonhoso você ler, orar a Bíblia. Vergonhoso para a gente. Você vai orando a Bíblia e de repente você depara com umas correções de Deus na vida da gente. Você fala, Senhor, eu não estou fazendo isso não. Marido, explorai bem a sua esposa, que foi para isso que ela foi criada. Está lá em... Não tem não, né? Amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Senhor, eu estou muito distante disto. Tenha misericórdia, me ajude, me abençoe. Mulheres, serão submissas. O quê? Homem será autoridade sobre mim? Não, Senhor, eu estou com dificuldades de aceitar que o meu marido é autoridade sobre mim. Ou se você não tem, graças te dou, Senhor, porque colocaste no meu coração a bênção de receber o meu esposo como autoridade. Se você tem buscado amar sua esposa como Cristo amou o Senhor, graças te dou, porque tem colocado isso no meu coração. E Deus, nesta palavra, vai nos mostrando que Ele conhece tudo a nosso respeito. Tudo a nosso respeito. Mas a palavra de Deus também é salvadora. Quem se lembra do Salmo 19? O Salmo 19 ele é conhecido pela revelação de Deus. Uma das primeiras coisas que Ele revela aqui é na natureza.
E nós vimos que isso é suficiente para condenar, mas não é suficiente para salvar. Porque, embora ele vá descrevendo aqui a grandeza de Deus revelada da natureza, quando chega no versículo 7, ele para de falar da natureza e fala da lei e diz, vamos lá? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Perceberam bem? Até agora, a natureza só revela a glória de Deus. Mas a lei de Deus, ela tem o poder de restaurar, de transformar, de mudar. Essa é a diferença. Então, a palavra de Deus, sim, ela é poderosa. A palavra tem poder, sim, a palavra de Deus. A nossa não. E a gente precisa entender isto. E eu creio tanto nisso que eu quero, se Deus me dá a bênção, de ver e experimentar um mover de Deus, começando aqui, quem sabe, mas a gente ver esse tempo cheio de pessoas por causa da palavra de Deus, por causa do próprio Deus. Eu quero ver isso. Eu creio que essa palavra pode fazer sim, pode transformar sim. Ok? Vamos para o segundo meio? Os sacramentos. Bom, esses sacramentos aqui, eu vou dar aqui uma direção, mas depois a gente pode até voltar nele, porque eu acho que neles, porque eles merecem um estudo só para eles, como algo de santificação para a nossa vida. Vocês podem ler, por favor, o que está projetado ali? Os sacramentos como meio. Bom, então vamos agora os 2 parágrafos que eu escrevi aqui. Bom, os sacramentos, eles trazem consigo o significado, o selo e a conferência. Ele nos dá, nos transmite. Transmite a quem? A todo mundo? A quem? Aqueles que estão no pacto da graça. Somente a estes. Então, quando você participa dos sacramentos, você está recebendo toda a instrução e todos os benefícios da mediação de Jesus. É por isso que eu tenho falado que crente de verdade, ele evita sair da igreja dia de Santa Ceia, a não ser quando for necessário, porque é um momento em que no ato da participação você toma do pão, você toma do cálice, o batizando recebe a água, mas aquilo que simbolizam, ou o simbolizante, o caso, os elementos físicos, os símbolos, eles continuam sendo aquilo ali, não vai mudar nada, mas espiritualmente os benefícios são trazidos para a mente da gente. E eu me encanto todas as vezes que eu vou celebrar a ceia ou batismo, por saber que aquela água, ela está simbolizando algo extraordinário, que foi justamente o lavar regenerador do Espírito Santo, algo efetuado na cruz para nos tornar purificados diante do Senhor. Quando
participo da Santa Ceia, eu estou dizendo e trazendo para a minha mente, enchendo a minha mente, o meu entendimento sendo acrescido. Lembra, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu estou crescendo mais no conhecimento, fortalecendo mais a minha mente, fortalecendo mais o meu coração, fortalecendo mais as minhas convicções de tudo aquilo que aconteceu ali na cruz e o que aquilo resultou na minha vida. E quando aquilo vem para o meu coração de maneira clara e impactante, há algo em mim que me obriga, que me condiciona, que me atrai a Cristo. É por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, deixa eu dizer uma coisa para nós. Não precisa fazer culto para adequar, para chamar a atenção de pessoas. Apenas cultue a Deus. Porque o que vai atrair, que vai chamar a atenção, é a luz de Cristo brilhando no seu coração, com caráter transformado, diferente dos demais. Há algum tempo recebemos um casal que mora em Vitória, e ele nos disse uma frase no final que eu fiquei um pouco entristecido. Ele disse o seguinte: eu trabalho na área artística, e tem ido em algumas igrejas que a única coisa que tem lá é pagode, e isso eu faço no meu show, nos meus shows lá, eu ouço os meus shows, não preciso ir lá. Eu estou querendo alguma igreja que seja Deus, que Deus é que fale, que Deus lê a palavra, que os cantos serão espirituais, não adequados. Isso é palavra dele, tá? Só estou repetindo. Então, o que vai fazer, o que o sacramento faz? Ele me constrange, mas o constrangimento que eu tenho ao lembrar-me do que Cristo fez, me leva para junto dele, me aproxima. É a força centrípeta, em que quanto mais roda, mais me aproxima. Vamos ver Romanos 6, 3 e 4? Romanos 6, 3 e 4. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o sacramento carrega o símbolo de que, naquele momento, eu deixo de ser propriedade minha, do mundo, de Satanás, e tenho um selo, uma marca, que é o batismo público, mostrando que eu pertenço agora ao Senhor pelo ato da morte e ressurreição. Então, a partir do momento que eu batizei, estou dizendo assim: eu morri para mim mesmo e para o mundo, e ressuscitei com Cristo, aquele velho homem condenado, morreu na crucificação, e um novo homem ressuscitado, ressuscitou com Cristo, para uma nova vida. Então o sacramento carrega isso, fortalecendo em nós essa ideia de que eu preciso parecer mais com Jesus. E esses textos que nós temos estudado aqui têm sido desafiadores para a minha vida. Ontem, no nosso PG, ainda falava sobre isso. Eu estou com 57 anos e nasci no lar evangélico. Se for pensar a vida de santificação, eu era para ser muito mais santo do que sou. Se você olhar para a sua vida, temos que crescer
crescer em santidade, nos parecer mais com Jesus. Nós somos constrangidos a amar a Deus sobre nós mesmos. E sabe de uma coisa? Não tem nada mais difícil do que tirar a mim mesmo do trono. Não é do tronco, não. Do tronco é fácil. Querer sair do tronco é fácil. Mas sair do trono, para que o Senhor Jesus se assente no trono. Muitas e muitas vezes, até mesmo no nosso meio, nós vivemos como nós fôssemos alguém. Eu fiz, me elogiaram, me trouxeram, me bateram nos ombros, Eu lembro de uma leitura que eu estava fazendo, não lembro mais qual livro, mas falando sobre a questão de santidade de vida, o autor disse que, eu não sei se é George Whitefield que fez isso, falou isso, mas quando ele estava mais distante de Deus, ou melhor, quando ele estava muito próximo de Deus, com muita vida de oração, com muito estudo da palavra, consagrado ao Senhor, qualquer palavra que ele falava entrava como um punhal no coração das pessoas. E quando ele estava mais distante do Senhor, ele falava coisas profundas e aquilo o pessoal dormia. Porque não é ele. Não é ele. Nós hoje lemos aqui de manhã, 1 Coríntios, capítulo 1. E Paulo diz assim, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as coisas fortes. Deus não quer lidar com inteligentes, Deus quer lidar com servos. É dessa forma que Deus faz. Tito 2,14. Tito 2,14. Podem ler. Só esse versículo daria para fazer todo o estudo de hoje. Só esse versículo. Ele se deu por nós para nos remir de toda iniquidade, purificar, santificação, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Não precisa nem explicar mais. Não precisa. Deu para entender. Terceiro, as providências como meio. E aí, eu tive a audácia de pensar um pouquinho além dos demais colegas, e eu lembrei do que eu tinha falado, né? Essa linha de santificação pela palavra, sacramentos e providência é de Louis Berkhoff, mas eu tive assim a audácia de ir um pouquinho além, porque eu entendo que até mesmo as providências favoráveis também Deus usa para a nossa santificação, quando Ele a faz para nos mostrar, eu estou aqui e estou cuidando. Isso alimenta o nosso coração para que você não perca a sua esperança. Este aqui foi um texto que eu orava muito há pouco tempo, antes da Ana Júlia ser concebida. Versículo 10, 1 Samuel, 1º capítulo, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O texto, no seu contexto, aponta para uma vida totalmente descontrolada, no sentido de tristeza, a outra zombando, e ela triste, sem ter alguma coisa, até que ela resolve fazer algo, colocar isso na presença de Deus, com tudo, colocando a sua amargura toda na presença de Deus. Aí quando você vai para o versículo 19 e 20, levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá.
Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e esta palavra aqui, o William, a Natália não sabiam disso, acho que Damares também não, mas eu falava constantemente com o Senhor, lembrando-se dela o Senhor. Lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. Lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E aí, o que ela faz aqui? Ela devolve ao Senhor. Então, por isso, penso que as providências relacionadas a quando vêm favoráveis também são um instrumento de santificação, porque vão confirmar o cuidado de Deus para com a minha vida também no momento favorável. Mas tem um outro lado. Tem um outro lado também, que é a providência desfavorável. Essa aí nós não gostamos muito não, mas ela é real. E aí nós estamos para Salmo 119, 71. Podem ler, por favor. Isso é loucura, né? Isso é loucura. Como pode? Ah, foi muito bom. Quem mais orou assim? Hã? Paulo? Eu não estava pensando dele não, mas ok. Como o outro que orou dessa forma também? Eu te conhecia, Jó, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Gente, tem que ser muito crente para orar assim. Foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que aprendesse a tua lei. Agora, olha só Hebreus 12, 10. Hebreus 12, 10. E aí, a gente volta um pouquinho, ele está dizendo a respeito dos pais, versículo 9. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, quer dizer, o pai biológico, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, os pais biológicos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Qual que é o objetivo do sofrimento na vida do Filho de Deus? É para que você seja participante da santidade de Deus. É para que você seja parecido com Jesus. Essa é a finalidade. Quando a adversidade bate à sua porta, o que está querendo acontecer, Deus está querendo que aconteça, é que você seja mais parecido com Ele. E Ele vai fazer isso através das adversidades na sua vida. Se você olhar mais um pouquinho atrás, no versículo 8, ele diz, mas se estáis sem correção de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pois no 7 ele diz assim, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? E aí deixa eu falar uma coisinha para você. Você já percebeu que seu vizinho ímpio faz coisas que você não pode fazer? Porque ele faz e está tudo bem. Ele faz e está bem de saúde, ele faz e assim por diante. Eu falo com o Damares, sempre a Damares fala comigo também isso, né? Às vezes você está para entrar num local assim, aí o outro veio lá no outra coisa, passa por lá, passa por trás, passa em cima, e entra na sua frente e tudo bem. Mas se eu fizer assim com a mão lá de fora, o guarda, multa. O guarda me vê em todo lugar, todas as falhas que eu estou, o guarda me vê, né?
Essa santidade é algo que acompanha para a eternidade, né? Que nós estaremos depois sem pecado. Fico pensando como será maravilhoso, né? Como será maravilhoso. Então, as providências de Deus, elas são um meio de santificação. Depois, quando eu tiver uma oportunidade, mais à frente, eu quero expor o 14 a 17, que vai tratar do que nós lemos como texto básico, mas vai dirigir aqui algumas coisas importantes, né? Se o Natanael não já escolheu ele para quarta-feira, né? Se escolheu, ele pode fazê-lo. Mas é maravilhoso você ver como Deus cuida da gente, até mesmo pelos meios mais difíceis. E aí você olha como você faz o seu filho, é assim também. É assim também. E assim, queridos irmãos, eu dei esse pouquinho para que você possa se santificar mais na palavra, valorizar mais os sacramentos e entender o que está acontecendo com você. E concluo aqui, certamente quando usarmos muito as Escrituras Sagradas para leitura e meditação, seremos purificados porque Deus é poderoso na sua palavra. Ao participarmos de modo digno dos sacramentos, entenderemos os riquíssimos benefícios da obra da redenção e nos obrigaremos à santidade de vida. Veja bem, nos obrigaremos, ou seja, eu me sinto atraído a fazê-lo, não é nenhuma imposição de algo que é a minha vontade sendo trabalhada para que eu obedeça. Deus cuida do nosso coração, ora nos livramento de coisas, ou nos dando o que queremos, ora nos corrigindo, nos tirando coisas e nos permitindo as adversidades. Desta forma, seremos amoldados à imagem de Jesus Cristo na caminhada até o fim. É um cuidado de Deus, olhe isso, porque Ele está tratando do seu coração para a eternidade. Você precisa, e eu preciso também, nós precisamos ser mais santos, mais parecidos com Jesus. Alguma dúvida? Não havendo, vamos encerrar neste momento. Eu espero que você esteja guardando no seu coração essa palavra, a palavra de Deus. Sim, nós cremos, ela é viva, ela é eficaz. E Deus vai nos fazer algo maravilhoso. Você quer tomar parte disso? Então, seja mais leitor da Bíblia, meditador da Bíblia, mais orador, mais participante, mais na presença de Deus sempre. Ande sempre com o Senhor. E espere que o Senhor vai fazer algo espetacular na sua vida. Em nome de Jesus.